Um pulinho lá em Brasília, porque o repórter Jonathan Ferreira está com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para uma entrevista exclusiva ao Itatiaia Agora. Ô Jonathan, boa tarde para você. Boa tarde, Júnior Moreira. Ótima tarde para você, Alessandra Mendes. Boa tarde, e ouvintes Jonathan. do Itatiaia Agora. A gente vai conversar com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que vai conceder uma entrevista exclusiva à Itatiaia para abordar diversos temas. E nós vamos começar falando do assunto que tem impactado e chamado a atenção de todo o país, que é a situação das chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, já com dezenas de mortos. Ministro, o senhor já conversou com o presidente Jair Bolsonaro de que forma que o governo federal vai começar a auxiliar o município de Petrópolis? Bom, primeiro saudar todos aqueles que estão nos ouvindo aí pelo Itatiaia, que é uma das emissoras de maior ibope no Brasil, né? E certamente nós temos a oportunidade de nos dirigirmos aí a um grande contingente de pessoas, tanto de mineiros como de pessoas que moram em outras regiões do país. Ontem o presidente nos liga lá da Rússia, né? Passamos a madrugada conversando e tomando providências, né? Nós vamos fazer o reconhecimento sumário do estado de calamidade da cidade de Petrópolis. Nós estaremos deslocando uma agência da Caixa Econômica amanhã ou sexta-feira no máximo para a cidade de Petrópolis para fazer o atendimento das pessoas que estão vitimadas pelo problema, né? Desde a questão do diferimento, ou seja, da prorrogação das prestações, dos financiamentos que porventura existam com a Caixa Econômica, de áreas habitacionais, de empréstimos, o que tiver. Nós vamos tentar liberar fundo de garantia de forma antecipada, né, para pessoas que tiveram suas casas ou as suas histórias aí prejudicadas pelo processo da chuva. Nós vamos trabalhar também com antecipação de abono, enfim, isso no âmbito da Caixa Econômica. O Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Saúde, né, deverá estar conosco e com o presidente na sexta-feira, cada um deles fazendo a sua atividade. Nós tomamos a iniciativa a pedido do presidente de ligarmos para o governador Cláudio Castro ontem, entramos em contato com o prefeito e com a prefeitura através da Defesa Civil, né, porque esse é o momento de dar o que nós chamamos de resposta, né? Então nós temos aí mais de uma centena de desabrigados nesse primeiro momento, famílias enlutadas, e essas pessoas precisam de abrigo, de alimentação, de medicamentos, de conforto, né, para que elas possam suportar essa diversidade. E num segundo momento, relocar essas pessoas em novas moradias ou aluguéis sociais, de recuperar a infraestrutura das cidades e trabalhar com essa questão da prevenção, né? Ministro, o senhor falou sobre prevenção e essa é sempre uma dúvida, um questionamento que as pessoas fazem diante de uma tragédia como essa. Nós já assistimos, como o senhor bem lembrou, em Minas Gerais, chuvas fortes, sul da Bahia, em São Paulo, agora o Rio de Janeiro. O que dá para fazer efetivamente? O senhor citou outros entes como Estado e município, os estados e os municípios, mas eu queria saber do senhor a respeito do governo federal, efetivamente. O que dá para ser feito? O que vocês vão fazer em 2022 para que a gente consiga minimizar esses impactos, para que a população não sofra mais com as fortes chuvas, que são bem tradicionais no início do ano? Então, por ocasião, por exemplo, da discussão e elaboração dos orçamentos, e aí não é só o governo federal, do estado, do município, é necessário que se dê a atenção devida para que uma parte desses recursos possam ser investidos na prevenção, na contenção de encosta, na remoção de residências em áreas de alagamento, em áreas de deslizamento, né? E tudo isso, é evidente, passa pela discussão com a sociedade. Então não é uma situação simples de ser resolvida, mas nós temos que estar atentos e não varremos o problema para debaixo do tapete. Perfeito, ministro. Agora, para a gente mudar de assunto, falar um pouco das ações do Ministério do Desenvolvimento Regional. O assunto da semana foi a transposição do Rio São Francisco. Eu queria ouvir do senhor a importância dessa obra, principalmente para a população do Nordeste, e também que o senhor explicasse, por gentileza, a questão do andamento da obra. Quando o senhor assumiu aqui o Ministério, como é que estava a obra de transposição e hoje? Como é que vocês concluíram, como é que foi feito o trabalho de conclusão do Rio São Francisco e quantas pessoas, em média, são beneficiadas com essa obra, ministro? A obra, quando nós chegamos, era uma obra que havia sido iniciada em 2007 e que em agosto de 2016, quando há a mudança do governo, apenas 55% dos investimentos já feitos no processo de transposição haviam sido efetivamente
dispendidos, 55%. E apenas 15% a 16% dos dois canais principais, o eixo leste e norte, tinham funcionalidade. Então, bem distante da narrativa que nós temos ouvido de que os governos do PT conseguiram executar mais de 90% da obra. Houve 2 problemas que é importante que seja dito. O primeiro, a obra inicial eram quase 700 quilômetros de canais. Em 2013, de forma inexplicável, o governo da presidente Dilma retira mais de 200 quilômetros. Então, reduz o projeto original, prejudicando áreas que precisavam ser atendidas pelo canal original, pelo projeto original. E desta parte que remanesceu, que ficou no projeto e foi refeito, boa parte precisou ser refeito. Nós fizemos mais de 600 intervenções na obra, só o nosso governo. E nós demos a funcionalidade a 100% dos 2 canais. O eixo leste passou a ter funcionalidade em 2017 por ocasião da crise hídrica que acometeu a cidade de Campina Grande. Quem quiser pode compulsar isso no Google. Já no governo do presidente Temer, o canal que era captado em Itaparica, na Bahia, a água chega até Campina Grande por uma ação do governo do Temer. E no eixo norte, que é o mais importante, que é mais extenso, quando nós chegamos ao governo, a água sequer havia saído da região de Cabrobó, em Pernambuco, onde era captado no eixo norte. Eu tenho afirmado que o dia 9 de fevereiro, nos 200 anos de independência do Brasil, no 2022, pode ser declarado também o dia da emancipação de fato do Nordeste. Então são obras importantes. O maior investimento em obras hídricas que se tem notícia no país, de infraestrutura, mais de 3 mil quilômetros. E aí tem a barragem de Jequitaí. Eu ia perguntar ao senhor, Jequitaí, Montes Claros, Minas Gerais, queria que o senhor falasse melhor sobre esse investimento do governo federal. Uma obra que há mais de 15 anos se fala, e nós encontramos uma solução para equacionar o problema. Mais de 300 milhões de reais já investidos. É um complexo de 2 grandes barragens, os recursos que já foram alocados pelo governo federal permitiram a desapropriação das áreas que serão inundadas, a construção de residências para as pessoas que eventualmente serão desapropriadas. Nós estamos falando aí de uma recarga do rio Jequitaí, que é um dos rios que fazem parte do complexo do São Francisco, de 35 metros cúbicos por segundo, é mais ou menos o que temos hoje na transposição, em torno de 29 metros cúbicos por segundo. Então se complementaria, o que se tira de um lado se repõe no outro, mais um programa e mais um processo aí de preservação do Rio São Francisco. E não tenho dúvida nenhuma que isso vai gerar de 30 a 40 mil empregos diretos naquela região. Vai ser uma revolução, mas principalmente você vai ter a segurança hídrica de Montes Claros, que é a capital do norte de Minas, e de toda aquela região que tem dificuldade de acesso à água e de captação para a rede de tratamento de água e de esgoto. Então, uma revolução também em Minas Gerais. Então, o que nós estamos fazendo é permitir que haja ferramentas, instrumentos, para mudar a realidade das pessoas que moram na região do semiárido nordestino do norte de Minas. Agora, ministro, tem já pelo menos uma perspectiva, um prazo ou algo para que a gente possa adiantar para o nosso ouvinte, morador dali da região de Montes Claros, que moram em torno, as pessoas que estão, sem dúvida nenhuma, entusiasmadas com essa obra? O senhor já tem uma ideia de, pelo menos, uma previsão de quando é que esse trabalho deve ser concluído? A conclusão após a contratação da empresa, 1 ano e meio, 2 anos. Nós esperamos que essa licitação ela ocorra da concessão nos próximos 120 dias. Você tem um prazo após o lançamento de um trâmite burocrático de em torno de 90 dias. Esperamos que a contratação ocorra ainda esse ano, até o final do ano. E a partir de janeiro de 2023 nós temos aí um prazo até final de 2025. Ministro, só para a gente encerrar, o senhor citou o programa Águas Brasileiras, que vai contemplar aí pelo menos 10 estados, Minas Gerais
faz parte, né, dessa lista. Queria só que o senhor explicasse melhor para os nossos ouvintes como é que funciona esse programa. Esse mês o Ministério do Desenvolvimento Regional lançou um edital também, então é um trabalho que está acontecendo, né, ministro? Ele começa em 2020, né? E quando nós iniciamos o projeto, juntamos a fome com a vontade de comer. Empresa tal, você topa participar, está aqui os projetos à sua disposição. Eles escolheram o projeto e apadrinharam o projeto. Nós captamos inicialmente 80 milhões de reais, inclusive em projetos em Minas Gerais, né? De preservação de bacias, de recuperação de nascentes, de replantação de matas ciliares. E lançamos um segundo edital, dado o sucesso do primeiro, e aí já foram apresentados mais de 80 projetos. Nós elegemos 46. Agora, no mês de março, vamos fazer um roadshow em São Paulo e em Minas Gerais para apresentar o projeto a eventuais interessados. Além disso, nós vamos certificar mais de 450 milhões de reais de ações de várias empresas que estão dentro do mesmo escopo da ação que estamos empreendendo. E nós estamos chamando essas empresas de Amiga das Águas, né? Nós estabelecemos uma espécie de selo, que é um mergulhão. Esse mergulhão é um marcador biológico, né? Um pássaro que só habita as bacias do São Francisco, do Taquari, em áreas que não são poluídas, né? Então ele na verdade ele demonstra pela sua presença que aquela água ela está salubre, ela está adequada para o consumo humano e dos animais. Então, Águas Brasileiras já virou um case de sucesso. Eu agradeço ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, pela gentileza de nos receber aqui no Ministério para falar de assuntos tão importantes para a vida dos brasileiros e especificamente também para os mineiros. Ministro, muito obrigado por atender a Itatiaia mais uma vez. Tá, obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado, ministro. Júnior, Alessandra, volto com vocês aí no estúdio.